Paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Saudade de estar aqui com vocês. Tive bastante tempo longe. Graças a Deus, para a honra e glória dele, nós estamos aqui de novo para compartilhar mais uma vez aquilo que ele colocou no coração do nosso pastor. Tem alimentado os nossos corações, tem nos ensinado, tem nos instruído. Hoje nós vamos falar de Provérbios 5, dando continuidade ao propósito que a gente vem cumprindo na nossa igreja, CCA. Então, nesses primeiros minutos, eu queria que você, que já nos assiste, já me ouve, que compartilhe aí com seus contatos, no seu Facebook, mande para muitas pessoas, para que a palavra de Deus se espalhe, para que vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu vou dar mais alguns minutos antes de iniciar. E assim que vocês estiverem prontos, como dizem as crianças brincando de esconde-esconde, prontos ou não, lá vou eu. Amém? Quem já tiver entrado, peço que me dê um retorno aí com relação ao som, à imagem, para se a gente precisar ajustar alguma coisa, a gente já faz agora, tá bom? Vou aguardar mais uns instantes aqui enquanto vocês sinalizam aqui para mim. E já iniciamos. Hoje nós vamos falar de Provérbios 5. Provérbios de número 5. A palavra estava bem tranquilo, né? Falar do propósito, falar de sabedoria. E hoje nós vamos falar do que a palavra de Deus nos alerta acerca do adultério. Sim, a palavra de Deus também fala sobre isso, sobre como é danoso para os seres humanos, né? Para os matrimônios, para os cônjuges. Oi, na paz, tudo bem? Vamos falar de uma palavra que às vezes é dura de ser ouvida, mas quando a gente se coloca no lugar para aprender daquilo que o Senhor tem para nos instruir, entendendo que a palavra de Deus é a verdade e ela que nos leva para o caminho onde há refrigério, onde não há peso, essa instrução ela não se torna pesada, né? A gente acaba recebendo, refletindo, meditando, para que a gente não venha a incorrer nos alertas que a palavra de Deus nos traz. Amém? Bom, já passaram os minutos que eu falei para vocês, seguindo os meus irmãos que ministraram provérbios para nós aqui antes de mim. Eu vou ler com vocês os versículos de forma pausada para a gente meditar em cada parte do que as escrituras falam. Mas antes disso eu queria orar com cada um de vocês para a gente iniciar, tá bom? Então, Pai, em nome de Jesus, eu te honro, te louvo, te agradeço por esse tempo, Pai. Obrigado por termos liberdade, Senhor, de falar no Teu nome, falar do Teu amor, falar de quem nós somos, falar de quem Tu és, porque a Bíblia fala de todas essas coisas, Pai, nos colocando como filhos, como o Senhor nos trouxe essa salvação, essa graça. Eu sou grato a Ti, Senhor, por hoje respirar. Há cerca de 1 ano, Senhor, eu estava internado, eu mal podia falar, e hoje, para a honra e glória do Seu nome, Senhor, minha voz está restabelecida. É um marco, um tempo precioso que passou, Senhor, onde eu pude estar contigo, te engrandecer, te louvar, aprender a ouvir-te, Senhor.
e dar valor, Senhor, a esse momento de poder realmente falar da sua palavra, daquilo que o Senhor tem me chamado para fazer no teu reino, Pai. Eu te louvo, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor, de cada pessoa que vai assistir essa ministração ao vivo agora ou depois ainda, Senhor, em algum tempo, para que o Senhor, Pai, amoleça os seus corações, que o Senhor penetre bem fundo e faça raiz, Senhor, através da sua palavra na vida de cada um que ouve, Pai, que nos assiste nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alcança todo o coração, Pai, sedento pela sua palavra, que anda desesperado, Senhor, que não sabe, Senhor, como agir diante das tentações, diante das provações, Pai. Mas nós te glorificamos já, te exaltamos porque a sua palavra, Senhor, nos dá saída, Senhor, para todas as situações, Pai. Em nome do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. E eu te peço, Pai, pelo teu Espírito, Senhor, que me conduza nesta noite, Pai, para que a sua palavra alcance, Senhor, e cumpra na vida de cada um aqui o propósito para qual foi enviado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém e amém. Bom, eu vou olhar de vez em quando para baixo, porque minha Bíblia está um pouquinho aqui embaixo. Hoje eu vou ler na Bíblia de papel, que é bem rica. Eu gosto muito de poder folhear, né? E ver algumas ligações, né? Que tem com versículos anteriores. Muitas vezes no celular não dá para fazer. Então vamos lá, irmãos. Vou ler com vocês. Antes de ler Provérbios, eu queria ler Mateus 5, 27. Se vocês quiserem e puderem, abram comigo. Eu vou abrir aqui. Então, Bíblia de papel demora um pouquinho mais, tá bom? Mateus 5, 27. Acho que é 27. Aqui. Mateus 10. Cheguei. Mateus 5, 27. Aqui na minha Bíblia, na NVI, ela tem um título. E aí, esse versículo, esse capítulo, perdão, nessa parte, ele está falando a respeito do adultério. Por que eu vou ler aqui? Porque Provérbios 5 também fala a respeito de adultério. Então, eu queria trazer para os nossos dias, que são as palavras do Senhor Jesus para a igreja, para os discípulos e para aquilo que ficou de base para a gente caminhar no Evangelho, e aí depois a gente vai para Provérbios, tá bom? Lá em Mateus 5, 25 e 27, perdão, diz assim, o Senhor Jesus falando: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, dentro desse panorama, a gente entende que tudo aquilo que acontece no nosso coração não necessariamente depende de uma ação exterior, depende de um ato que a gente venha cometer, mas que aconteceu primeiro no nosso coração. Esse é o alerta que o Senhor Jesus traz para as nossas vidas, para que a gente sonde o nosso coração e a gente venha a dominar com o Espírito Santo, né? Que a gente dê permissão, que a gente dê espaço para que o Espírito Santo atue nas nossas vidas e a gente consiga segurar e reter os impulsos da carne, mas primeiro o coração. Amém? Então, Mateus 5, 27 vai fazer essa conexão com Provérbios 5 que nós vamos ler no dia de hoje. Então, vamos voltar lá para Provérbios 5. Tá aqui. Provérbios 5. Provérbios 5, versículo 1 fala assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento.
pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros nem a sua vida a algum, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa de sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém, irmãos? Esse é o Provérbios de número 5. Então ele fala a respeito do adultério, mas ele inicia falando meu filho, né? Então é uma instrução como que de um pai para um homem, né? Aqui está bem explícito que é para um homem nesse sentido. Mas eu não queria trazer nessa noite, enquanto eu meditava a respeito do Provérbios para ministrar hoje, eu fiquei falando, poxa, mas não são só homens, né, Senhor, que nos assistem, que cultuam ao Senhor conosco, mas na grande maioria são mulheres. E como levar uma palavra, como levar a sua palavra de forma que tenha efeito para ambos, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então a gente vai tentar falar daquilo que a palavra de Deus fala hoje, tanto para um quanto para outro, e aí para que a gente venha viver essas coisas dentro das nossas vidas, nos nossos lares, mas que também a gente ajude a outros, a gente venha instruir a outros com sabedoria, conforme diz a palavra do Senhor. Então começa falando sobre meu filho, então é alguém que está próximo, é alguém que a instrução é para alguém que está próximo, para alguém a que se tem carinho, que se tem apreço. E aí no versículo 1 ele fala: dê atenção à minha sabedoria, como vinha falando nos provérbios anteriores. Os anteriores falavam exatamente sobre sabedoria. Então, para a gente manter os ouvidos inclinados, ou seja, bastante direcionados, ligados para o que a palavra de Deus vem trazer, e não para que a gente não venha dar ouvidos aos outros ruídos que acontecem no nosso entorno, para que a gente venha estar sempre com o ouvido afinado para aquilo que o Senhor vem dizer para nós através do Espírito Santo. Amém? No 2, assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Guardar o conhecimento é saber usar aquele conhecimento, aquela instrução
que o Senhor já trouxe, que já virou verdade no nosso coração, para num momento de necessidade poder aplicar com sabedoria. E aqui a gente, a partir do versículo 3, a gente vai entrar no propósito mesmo desse capítulo, que é falar a respeito do adultério, do ponto de vista do homem para com a mulher, também serve do contrário, e a gente vai falar de algumas questões dos papéis aqui, né? Então fala no versículo 3, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Quando fala nesse sentido de destilar mel, é que a mulher imoral, aquela que não tem os valores que o Senhor nos ensina, que não consegue praticar esses valores, que se desviou desses valores, que está moldada aos padrões que o mundo prega e liberalmente diz que elas devem ser dessa forma. Aqui a palavra do Senhor fala que os lábios da mulher imoral destilam mel. Aqui pode ter tanto a conotação de beijos, né, adoçados, mas também como palavras de sedução para com o homem, que envolvem o homem, e o homem muitas vezes, por não ter a sabedoria que vem da parte do Senhor, cai facilmente nessas palavras, nessa doçura que existe na mulher que conhece o poder de persuasão que tem e acaba usando disso para manipular um homem que não tem a sabedoria da parte do Senhor. Então a palavra fala para que alerta, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como o fel. Por que ele faz o paralelo do mel, que é o doce, com o fel, que é algo amargo? Aqui na Bíblia fala que o fel é relacionado a alguma erva amarga, né? E eu fui ler um pouco sobre o que era o fel, não lembrava o que significava. E aí fala sobre o fel, como fala? Ele identificado, ele com sabor da bile. A bile é o suco gástrico que nós temos no estômago, que ajuda a dissolver os alimentos ali para a nossa digestão. E meu pai recentemente teve um problema com a bile, com a vesícula, na verdade, e ele dizia que sentir esse gosto, ele sentia o gosto amargo. E pensa num gosto amargo, deve ser ruim demais, né? Deve ser ruim demais. Então, a Bíblia faz essa comparação de que quando o homem ele está sujeito, ele está dando ouvido, ele está se permitindo deixar levar por uma mulher imoral que tem os lábios adocicados, né? Seja ele conheceu essa doçura através de um beijo ou apenas nas palavras dessa mulher para o envolverem, a palavra do Senhor diz que essa mulher, depois, no final, ela se torna amarga. Então, qual que vai ser a reação desse homem? Vai ser repelir, não vai querer permanecer com ela, né? E aqui o contexto do livro de Provérbios está falando de adultério, né? Então, a gente está falando da relação de um homem casado, né? Ele e a sua esposa, e aí ele cometendo um adultério, ou ele dentro desse contexto, como evitar o adultério. Então, aqui está falando sobre ele se relacionar, ele flertar com outra mulher diante de uma provocação. E aqui essa mulher, seja ela solteira ou casada também, porque em algum momento aqui do capítulo ele fala da mulher leviana. Então a mulher leviana, como a imoral, que é colocada aqui, não necessariamente é uma mulher solteira, provocando, flertando um homem casado, mas uma mulher também casada, flertando e assediando de alguma forma um homem que também é casado. Então tá dentro desse contexto conjugal, né, que a gente está falando, tá bom? Então só para a gente voltar aqui, então há essa repulsa, né? Então depois o homem se deixa levar
por essa conversa doce, por esses lábios doces, de conversa adocicada como mel, como diz a palavra de Deus, depois o sentimento seguinte, o que acontece no momento posterior é a repulsa. Ele não quer mais saber daquela mulher, já não é tão mais doce, é muito amargo e ele quer afastar. Seguindo, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Então, quando eu comentei a respeito daquilo que é o padrão do mundo e não é o padrão do que a palavra de Deus fala que nós temos que ser, como um padrão moral de como nós devemos ser, né? Longe de escândalos, preservando a nossa integridade, preservando o nosso cônjuge, dessa forma. Então, a mulher imoral, como está sendo colocado aqui, ela carrega os valores que são totalmente contrários ao que a Bíblia prega que a mulher tem que ser, né? A mulher de se guardar para o seu marido, de preservar a relação familiar, de ser auxiliadora ali do seu lar, do seu esposo. Então, aqui está falando para o homem tomar cuidado, mas eu digo também para vocês, mulheres, né, que nos ouvem, que nos assistem nessa hora, para que vigiem, para se de repente, de alguma forma, algumas dessas condutas que a palavra de Deus está mostrando como mulher imoral, se você não está praticando. Então, é um alerta tanto para o homem, para que ele não venha a ser presa fácil dessa mulher imoral, então ele vigiar, e aí como a palavra de Deus fala para a gente vigiar e orar, mas para que você também, mulher sábia, mulher do Senhor, para que em algum momento, de repente, alguma conversa com um amigo seu do trabalho, um familiar, um conhecido, você não seja essa mulher de lábios doces, de palavras adocicadas demais, para que não haja uma confusão e para que não tenha brecha na sua vida, para que o inimigo venha a te tentar e a tentar outros através da sua vida. Amém? Então, muito cuidado, muito zelo com você que é templo do Senhor, tanto quanto o homem, né, como colocado aqui. Nós paramos aqui no caminhos tortuosos, no 6. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Então, ela faz isso, é comum a ela fazer isso, ela não percebe que ela pratica isso dessa forma. Fique longe dessa mulher, não, antes. Ela não percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Então, ainda que alguém tente mostrar para essa mulher imoral que ela está andando por caminhos que levam à morte, ela não consegue enxergar os caminhos que levam à vida. Então, a gente realmente tem que ser luz na vida de mulheres que têm esse comportamento para que elas venham a enxergar a vereda da vida. Seguindo, agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Então já há uma instrução, já houve uma instrução para esse filho. Lembra que é no contexto de como se fosse um pai falando para um filho. Então, lembra, meu filho, ele fala de novo, ouça-me e não se desvie das minhas palavras. Há uma instrução para que o filho percorra aquele caminho e tudo lhe vá bem, né? Para que ele não venha a sofrer dano. Então, agora, então, meu filho, ouça-me, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor. Imagina essa situação, né, que ele está falando aqui. Quando ele fala aqui para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Então, como a gente falou, né, a respeito da mulher imoral,
ele está falando de uma mulher imoral, que ali lá na frente é colocada como leviana, que pode ser tanto uma mulher que flerta e que tenta avançar sobre um marido, sobre o marido de outra mulher, e ela também, ela tendo ou não marido. E aqui fala de como se ela fosse casada. Então imagina esse marido vingativo dessa mulher imoral, ele descobre, de repente, nem virou um romance ainda, né? Tá ali no flerte, por algum motivo ele descobre, e aí ele decide se vingar. E aí a palavra de Deus se vingar e tirar a vida, acabar com a vida desse homem. E aí a palavra de Deus fala a esse respeito, fala para que ele nem se aproxime da porta da casa dessa mulher, para que ele realmente mantenha a distância. Se a palavra de Deus fala para nós agirmos dessa forma, é porque há perigo. Então, muitas eu tenho ouvido recentemente isso tem ficado bastante no meu coração a esse respeito, que toda vez que a gente começa a não considerar o que é pecado como de fato é o pecado, a gente começa a ficar meio cauterizado com o que de fato é o pecado, a gente não está abrindo um pouquinho a porta, a gente está escancarando a porta para que o pecado realmente nos domine. Então, quando a palavra de Deus fala para que a gente não chegue nem perto da porta, é para que a gente se mantenha afastado daquilo que pode nos levar à ruína, pode nos levar a desmoronar toda a nossa vida, tudo aquilo que o Senhor tem construído sobre as nossas vidas. Amém? Então, que a gente se mantenha longe das coisas que trazem tentação sobre as nossas vidas. Nós sabemos, né? Nós homens sabemos, vocês, mulheres e homens que estão aqui comigo, me acompanhando nesse tempo, sabem, já passaram por momentos em que flertaram, né, se relacionaram. Então a gente sabe distinguir, a gente sabe discernir quando nós estamos avançando um sinal, nós estamos avançando num lugar onde não devíamos estar, ou então quando alguém faz isso conosco, quando alguém avança o sinal na nossa direção, quando alguém flerta conosco. Então a gente escolheu isso para os casados agora, seja homem, seja mulher, mas a gente escolheu o nosso cônjuge, a nossa esposa, e ninguém nos obrigou, né? Então a gente tem que ser fiel àquilo que nós nos propusemos com o Senhor e com o nosso cônjuge e honrá-los, independente se eles estão conosco, se eles vão descobrir ou não. Como nós lemos lá em Mateus 5:27, aquilo que o Senhor sonda é o nosso coração. Então, ainda que nossas atitudes não demonstrem que há um adultério, se no nosso coração já há intenção, nós já estamos condenados. Então, a gente tem que ser rápido em nos arrepender diante do Senhor, para que isso não vire um ato de fato, para que aquele desejo do coração não venha a ser manifesto na carne. Amém? Então, que a gente se desvie, que a gente fique longe daquilo que nos coloca em risco a nossa integridade, a integridade da nossa família, do nosso casamento, que a gente se afaste, que a gente vigie. Eu tô lembrando agora aqui daquela passagem que fala sobre a esposa de Potifar, se não me engano, tá ruim de nome hoje, mas José, acho que é, no Egito, quando ele é preso e aí ele vira governador e tal, ele vai na casa e a esposa dele é do governador, né, que deu todo... Tinha alta estima por José, e ele tá na casa deles, e aí ela o seduz, o provoca. Então, existem diversos relatos na Bíblia. A Bíblia não esconde que isso acontece porque é comum do ser humano procurar se relacionar, mas dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, amém? De forma moral. Cruel, para que estranhos, tanana, versículo 11.
no final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Porque, irmãos, é, deve ser, né, bastante fadigante você ter o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu cônjuge, com o seu marido, e aí você precisar levar uma vida inteira mentindo, né, mantendo essa relação com uma mulher imoral, como diz a palavra do Senhor, e aí o homem também sendo imoral nesse sentido, né, tá descumprindo o propósito, a aliança que prometeu diante da esposa e do Senhor. Então, deve ser bastante desgastante levar uma vida nesse formato. Não deve ser fácil. Obrigado, Ná. Olha lá, José era um belo moço, com uma apresentação muito agradável. Por esse tempo, a mulher de Potifar começou a reparar nele e acabou por convidá-lo a dormir consigo. É isso aí, Gênesis 37, 7. Obrigado, Ná. Eu tava muito focado aqui, não tava conseguindo lembrar o nome do personagem, mas é ele mesmo. Então, a palavra de Deus está recheada desses exemplos. E, de novo, né, que a gente realmente ore, vigie, esteja atento para aquilo que está acontecendo à nossa volta, a gente seja protagonista das nossas vidas. No sentido, protagonista tem que ser o Senhor, tem que ser o Espírito Santo, mas que a gente domine cada coisa que a gente está fazendo, que a gente está vivendo nesse mundo, e a gente tem os nossos sensores aqui, que são os nossos olhos, ouvidos, nossa boca, nosso nariz. Então a gente percebe, e para que a gente não caia em cilada, a percepção tem que vir do Espírito Santo. Porque aquilo que vier do Espírito Santo é certeiro. Então, que no momento de aflição, no momento onde a gente pode ficar acuado nesse sentido, que a gente ore ao Espírito Santo para que ele nos revele a verdade, para que ele venha trazer segurança e direção, para que a gente venha sair dessas enrascadas como o José saiu. Gênesis 39, a Ana está corrigindo aqui. Então vamos seguindo. Versículo 12, você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Então, do 12 ao 14, ele está falando a respeito de ele ter tido acesso à informação, ele ter tido acesso à instrução, ele ter pessoas aconselhando a esse homem, a esse rapaz, né? Seja como for, porque Provérbios fala a respeito bastante dos jovens. Então, mas ele fala de ele perceber, ele chegar no momento da vida que ele percebeu que ele teve acesso a pessoas dispostas a ensinarem, a aconselharem. Ele teve pessoas dispostas a instruírem, a ensinarem a palavra do Senhor, ou no momento de aconselhamento, onde ele precisou realmente se expor e ter instrução diante de alguma situação. E aí ele chega no final da vida, ele está falando, aqui é como se fosse o jovem dizendo, né? Você dirá, como odiei a disciplina. Então, para que a gente ande nesses caminhos que a palavra do Senhor nos diz, é preciso ter disciplina. A disciplina requer que a gente dobre o nosso corpo, para que a gente coloque em sujeição a vontade da carne que grita por algo que é proibido, por algo que é fantasioso, por alguma aventura, pelo desejo da carne que grita. A gente precisa sujeitar de forma disciplinada, para que a gente não venha cometer essas coisas que a Bíblia fala, né? No sentido de que no final da vida chegue à beira da ruína completa diante de toda a comunidade. Então, é no sentido de que todos verão o lugar onde você estava e o lugar para onde você foi por causa da ruína, por causa de você não ter ouvido as instruções da palavra de Deus diretamente quando você se expôs diante dela
para que o Espírito Santo viesse te revelar a palavra do Senhor, ou ouvindo uma instrução vinda da parte de Deus também, mas com pessoas usadas pelo Senhor para trazer essa instrução para você. Que nós não cheguemos, irmãos, que a gente realmente se mantenha firme e vigilante para que essas coisas. Eu acho que eu comentei isso numa outra live, eu não lembro se foi, acho que foi no estudo da EBCOM, que falava sobre ira, mas é o mesmo fundamento, né? Então, nós estamos aqui construindo a nossa vida, construindo a nossa caminhada junto com a nossa família, fundamentando a nossa vida no Senhor, e aí por causa de um deslize, a gente pode fazer tudo isso ruir, tudo isso ruir. E esse tipo de ruína, falando de adultério especificamente, ele pode ser irreversível. Ele pode ser irreversível. Então, quando há o perdão, quando pode haver o perdão, né? A palavra de Deus fala que pode haver o perdão em todo momento, para toda circunstância, por pior que a gente imagine. Então, se a gente lembrar, na cruz, o Senhor Jesus estava pregado entre dois ladrões e um deles teve perdão. O Senhor Jesus falou que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Então, não existe, não entendo, a palavra de Deus não fala sobre algo que não há perdão. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, daquilo que é possível a carne, o ser humano produzir, provocar, tudo é passível de perdão. A Ná tá dando um spoiler aqui da semana que vem. Provérbio, vou falar pro Daniel colocar ela para ministrar aqui, que ela já tá fera aqui, ó. Obrigado, Nau. Também tá falando de adultério aqui. Em Provérbios 6:32, fala assim: mas o que comete adultério está louco, está a arruinar a sua própria alma. E é isso que nós estamos dizendo, né? De qual é o tipo de colheita que esse indivíduo, que essa pessoa que está se colocando nesse lugar de promiscuidade vai alcançar. É ruína, né? Não tem outro caminho para esse tipo de situação. A não ser que no coração essa pessoa se conserte com o Senhor e o Senhor consiga realmente afastar, e mostrar caminhos para que ela se afaste desse perigo. E aqui é a parte que está mais grifada aqui na minha Bíblia. Vou mostrar para vocês. Não é de hoje, não é porque eu estou ministrando agora, mas é esse cantinho aqui, ó, que fala justamente para ele olhar esse jovem, esse homem, para o que ele tem, para ele valorizar aquilo que ele tem do lado dele, a sua companheira, para ele desfrutar daquilo que o Senhor preparou para ele, que ele teve acesso e ele conquistou e ele está mantendo, ele está fazendo essa casa ser edificada, eles dois juntos, né? Então, aqui falando no sentido do homem. E aqui aquela mulher que eu falei no início, né? Para não ser, mas aqui a Bíblia também dá as virtudes da mulher que esse jovem, que esse homem tem ao seu lado, a sua companheira. Amém? A partir do 15, fala assim, ó: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Aqui, a cisterna fala, é a referência da sua esposa. Então, para que ele não vá buscar beber água em outro poço e ele usufrua, que a sua sede seja saciada na sua própria esposa, que é um poço de água infinita e abundante que o Senhor proveu para aquele homem, para que ele pudesse desfrutar. Então, para que ele valorize aquilo que tem já na sua casa e não busque fora algo que não falta. Na verdade, ele só não está enxergando como deve, porque a carne está sufocando tudo aquilo que o Senhor está tentando mostrar para esse jovem. Amém? E você, mulher, você esposa, seja essa mulher que o seu marido olhe para você como um poço
realmente como uma cisterna, como a palavra exemplifica aqui, ele dá faz essa analogia com aquilo que era comum para os dias deles, né? De valor, de algo de realmente de valor, que era muito escasso, era muito difícil de conseguir e era muito valorizado quando se possuíam cisternas e poços. Então, nesse sentido, não de que o homem possua a mulher como dono, como sua posse, mas de algo valoroso, de estima, como se tinha naquela época. Amém? Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Então, à medida que o homem ele está flertando, está se relacionando com uma mulher imoral, infiel, leviana, como a palavra do Senhor fala, ele está abrindo brecha para que a mulher dele também faça a mesma coisa, para que ela também venha a ela se tornar a mulher imoral. Porque onde está meu marido? O que está acontecendo com meu marido? Meu marido está estranho, meu marido está diferente, estou desconfiada. Descobri que o meu marido é infiel. E aí ele dá brecha para que a mulher também se torne infiel. Então, no 16, por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? É no sentido de que da forma que você se expõe, varão, homem, casado, da forma que você se expõe para ir buscar água fora do seu poço, você está deixando o seu poço vulnerável, a sua cisterna vulnerável, para que a água que você que tinha que beber, outros tenham acesso a essa água. Então, é muito ação e reação, é um ciclo, né, muito maligno. Então, que a gente venha realmente cuidar daquilo que o Senhor tem colocado sob os nossos cuidados. 17. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. E fala de novo daquilo que nós falamos agora. Seja bendita a sua fonte. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Então, para nós encontrarmos, independente do tempo que nós temos de casado com os nossos cônjuges, que a gente se lembre sempre da esposa da nossa juventude, porque nós escolhemos. Lembra? Eu falei isso no início. Nós escolhemos, ninguém nos forçou absolutamente nada. Então, que a gente realmente encontre valor. Que ela seja bendita, que ela seja agraciada, que ela seja valorizada o tempo todo. E aqui é a parte, acho que mais muitas vezes a gente lê e a gente precisa entender, né? A Simone fala muito sobre isso, a pastora Simone fala muito sobre isso para a gente entender o contexto do texto, para que a gente venha ter melhor compreensão, né? Porque tem coisas na Bíblia que são escritas literais para a gente entender exatamente como está escrito aqui mesmo, e tem coisa que a gente vai precisar da ajuda do Espírito Santo para entender. Mas essa aqui, por exemplo, gazela amorosa, corça graciosa, não faz o menor sentido para os nossos dias hoje, né? Pelo menos para a maioria que eu acho que nos assiste, nos acompanha, vive nas cidades muito urbanas e não tem tanto essa questão do campo próximo de si. Mas lendo também, estudando um pouco aqui para entender por que dessas colocações, fala da delicadeza, tanto da gazela como da corça, fazendo a comparação com a esposa, com a mulher que o homem possui. Então, que a gente trate a nossa esposa, a nossa companheira, com essa graciosidade, com essa amorosidade, com esse amor, né? A gazela amorosa e a corça graciosa. Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, quando a Bíblia fala de embriaguez, muitas vezes está relacionado ao vinho. Então, que os carinhos da nossa esposa, carinhosa, amorosa, graciosa, como fala aqui a palavra do Senhor, que elas sejam melhor, que esses carinhos, que esses afagos sejam melhores
do que o que entende-se que é bom a embriaguez do vinho. Então, ele fala assim, sempre o fartem de prazer. Muitas vezes o prazer está relacionado à embriaguez, né? Por muitos anos, eu realmente procurei prazer embriagando-me, né? Eu bebia e eu gostava de ficar bêbado, num estado em que eu não tinha plena consciência do que a minha mente estava fazendo. Eu achava divertido, mas na verdade estava fazendo um mal absurdo para o meu corpo e para o meu espírito, porque eu não estava 100% dominando as minhas ações. Isso era muito perigoso, né? Podia me colocar em risco de diversas formas, muito fácil, né? E graças a Deus eu fui liberto disso também. E nesse prazer que a Bíblia fala que as pessoas encontram no vinho, a Bíblia está falando que o prazer dessa mulher graciosa e amorosa, ele é maior, ele é melhor do que esse tipo de prazer que o vinho pode proporcionar. Seguindo, por que meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma mulher leviana? Aqui meio que fecha todo o contexto que nós estamos falando hoje, de o homem valorizar, né, a sua esposa, procurar o prazer que existe dentro do relacionamento, o que o Senhor estabeleceu para que haja dentro do casamento e não fora dele, né? A gente falou na EBCOM sobre obras da carne, fruto do Espírito, e a gente falou bastante nesse sentido do que como, para que foi concebido o casamento e o sexo dentro do casamento, como ele é lícito e ele é louvável, louvado, adorado, ele é esperado por Deus que aconteça dentro do casamento, dentro de uma aliança que ele preparou, né? Não de algo que o homem ou a mulher, o ser humano falando, que ele construiu, que ele constituiu, mas para que a gente valorize, que a gente não venha a achar que o prazer que a gente tem que ter acabou com o nosso cônjuge. Não acabou, irmãos. Aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para a vida de vocês, é para que a gente tenha uma vida, sim, junto com o nosso cônjuge, mas que essa parte do sexo, do relacionamento do sexo entre marido e mulher, seja também contínua por todo o ano em que o casal estiver juntos, né? Até que a morte separe a cada um dos cônjuges. Então que a gente venha em todo tempo buscar isso com a nossa parceira, no meu caso dizendo, né? Eu com a minha esposa, cada um com o seu cônjuge, sem olhar, sem achar que a grama do vizinho é mais verde ou da vizinha. Lembrando que a gente leu lá no início a respeito da mulher imoral, dos lábios de mel, que depois se torna amarga como o fel. Então, as aventuras, elas nunca proporcionam algo de bom. Sempre vai trazer um sentido de ruína, como a gente leu no versículo 14, falando a ruína. Então, fazendo um panorama daquilo que nós lemos aqui, e aqui no 21, só para concluir, eu já estou encerrando, no 21 fala, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Nós lemos no início a respeito, nós lemos Mateus 5, 27, que o Senhor Jesus faz um alerta, citando as Escrituras, falando de algo que foi escrito nos 10 mandamentos sobre não adulterar, não adulterarás. E aí ele faz um alerta depois sobre aquilo que está na intenção do coração, né? E aqui em Provérbios 21, vai até o 23, mas eu vou encerrar por aqui no 21, fala aqui do Senhor, que o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa. Para que a gente vigie, nós falamos aqui, né, passando por cada um dos versículos, sobre vigiar, sobre nós não abrirmos brecha
para que não só o diabo venha nos seduzir com os pratos, com as ofertas que ele faz sobre a nossa vida, mas que a gente vigie também na nossa carne, na nossa mente, que a gente sonde o nosso coração, para que a gente não permita que coisas dessa natureza brotem no nosso coração. O pastor Daniel costuma dizer, né, que a gente não pode impedir os pensamentos de virem, mas ele não pode fazer ninho sobre a nossa cabeça. Então, quando eu falei a respeito dos sensores que a gente tem condição de perceber aquilo que está acontecendo à nossa volta, de que caminhos algumas conversas vão sendo levadas, algumas brincadeiras, ou coisas sérias, né? Tem pessoas que, infelizmente, têm isso no coração e é algo que pode ser tratado pelo Senhor. Se você é uma pessoa que tem isso no coração, de gostar de flertar, faz bem pro ego, algumas pessoas terem isso, de gostar de flertar, só para saber se é correspondido ou não. Você está entre uma dessas pessoas, por que o Senhor está falando isso conosco hoje? Então, que a gente realmente sonde o nosso coração para saber ao que nós estamos dando ouvido. A palavra do Senhor disse no primeiro versículo para que a gente dê ouvidos, no 1 ou no 2. Eu devia ter confiado no Espírito Santo que soprou aqui para mim. Que a gente dê ouvidos à palavra do Senhor. No versículo 1 desse capítulo 5, fala sobre isso. Amém, irmãos? Essa reflexão que eu queria trazer, compartilhar com vocês no dia de hoje. Quando eu li que o capítulo tratava de adultério, no primeiro instante eu fiquei um pouco receoso, porque é difícil muitas vezes falar de uma forma que não afronte, que não envergonhe. Tem algumas pessoas que ainda têm um pouco de tabu a respeito de falar sobre alguns assuntos, principalmente no âmbito da igreja, nas conversas com amigos, com família, não tem problema. Mas quando a gente está falando da palavra de Deus, parece que essas coisas não podem ser ditas. Então, que a gente venha realmente quebrar toda a religiosidade, que eu tenha podido ser canal do Espírito Santo para a vida de cada um de vocês. Eu fui acrescentado nessa noite também, graças a Deus. É sempre bom estar em contato com a palavra do Senhor, seja como for, ministrando ou sendo ministrado. E eu deixo a honra e glória toda ao Senhor e deixo meu muito obrigado por vocês que me acompanharam, vocês que compartilharam esse tempo comigo, conosco, com o Senhor, para o seu crescimento e daqueles que estão à sua volta. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo e o amor do nosso Pai sejam sempre sobre as nossas vidas, hoje e sempre, sempre sendo guiados pelo Espírito Santo, para que a gente não venha a tropeçar. Amém, meus irmãos? Compartilhem essa palavra em nome de Jesus. Foi muito bom ter aqui. Obrigado pela ajuda, foi muito valiosa. Não estava conseguindo lembrar aqui da passagem. Gênesis 39:7. Depois, quem chegou agora, dá uma olhada lá, que está relacionado ao que nós estávamos falando aqui. Tá bom? Um beijo para todos. Deus abençoe e até a próxima. Semana que vem tem mais Provérbios 6. Vou pedir pro pastor te escalar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.